Obrigado, Paulo. E obrigado também, Paulo Passos, pelo desafio lançado. Porque, com efeito, falar de parentalidade é falar de cuidar, proteger e orientar crianças, adolescentes, jovens e, permita-me acrescentar, talvez adultos. Com efeito, se hoje a adolescência parece terminar pelos 30, eu pergunto-me quando terminará a juventude, ou se, então, em que idade se inicia a dita idade adulta. Cuidar, proteger e orientar implica saber o que fazer em circunstâncias concretas. Mas quando o Paulo Passos me desafiou colocando a palavra iliteracia antes do exercício da parentalidade, sinto-me obrigado a um outro desafio. Não o de falar do que se deve fazer. Para isso, basta ver os vídeos da OPP no YouTube, e o digo com a devida vénia. Mas antes, refletir sobre aqueles que não sabem o que fazer. Note-se que as figuras parentais não se reduzem aos pais, mas incluem avós e outros familiares, bem como agentes sociais, cujo papel influencia direto ou indiretamente o exercício da parentalidade. O que nos leva a pensar, a perguntar, pela cosmovisão ou visão do mundo e correlata as atitudes comportamentais daquele que educa, se a tem ou, nos tempos conturbados em que vivemos, se a não tem. E por tantos não terem, Carl Jung lamentava a inexistência de escolas para adultos, dado o elevado índice de iliteracia emocional. Com efeito, a incapacidade para gerirmos as nossas vidas manifesta-se calamitosa num mundo que se revela cada vez mais massificado e massificante. E é disto que pretendo falar, espero ter tempo, da necessária literacia emocional, psicológica e histórica que qualquer educador ou agente social deverá ter. Que se deve entender então por atitudes. Atitude é um conceito psicológico que designa uma constelação especial de conteúdos psíquicos, orientada para um fim ou dirigida por uma ideia mestra. Quer dizer, as nossas ações não são inteiramente simples ou reações isoladas a um determinado estímulo. Pelo contrário, cada uma das nossas reações e ações processa-se sob a influência de fatores psíquicos complicados. Ter uma cosmovisão significa formar uma imagem do mundo e de si mesmo, saber o que é o mundo e quem sou eu. Tomado ao pé da letra, parece ser exigência a mais. Ninguém sabe o que é o mundo, nem tampouco quem é ele próprio. Mas, com uma pitada de sal, tal significa ter o melhor conhecimento possível. Ora, o melhor conhecimento possível exige saber e detesta suposições infundadas, afirmações arbitrárias e opiniões autoritárias, mas procura a hipótese bem fundada, sem esquecer que qualquer saber é limitado e está sujeito a erros. No clássico livro A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, Karen Horney assumia o óbvio, as milhentas neuroses que nos acometem diariamente. De facto, parece que cada vez mais somos abalroados por aquilo que pode ser definido como uma dissensão entre os nossos pensamentos ditos racionais e outros impulsos que advêm de camadas profundas da nossa psique e das quais pouco, também entre os psicólogos, ouvimos falar. Refiro-me a impulsos inconscientes de cariz instintivo, portanto, mais profundos do que aqueles dados que residem no inconsciente postulado por Freud. Sou cristão, e inclusive a minha primeira licenciatura é em Teologia. Também por isso, tenho o dever de reconhecer e também denunciar que a era cristã reprimiu a vida, tendo-se excessivamente centrado no lado apolíneo, para colocar nos termos próprios de Nietzsche. Como Jung apontou, foi Nietzsche um dos primeiros a reconhecer que uma parte da natureza humana não estava a ser vivida, isto é, os instintos, o lado dionisíaco da vida.
Com efeito, ninguém pode negar que a consciência moderna se fragmentou quase irremediavelmente, na busca de fins unilaterais e exclusivos. A consequência disto, porém, é que os indivíduos são educados para privilegiar apenas uma qualidade, em detrimento das outras, e eles próprios se tornam meros instrumentos. O Zeitgeist, ou espírito do nosso tempo, permanece basicamente o mesmo daquele que Nietzsche apontou no seu Zaratustra. Wotan, ou o arquétipo de Wotan, o deus germânico da guerra, da tempestade e do frenesim, desencadeador de paixões e luxúria, mestre da ilusão e repositório de uma natureza humana oculta, de cariz telúrico ou ctónico, está bem vivo. Escrevia Jung em 1934. O velho Wotan está no centro da Europa. O podemos ver em todos os sintomas psicológicos que ele personifica. Fascismo na Itália é o velho Wotan. Fim de citação. Pergunto-me, o que é que mudou? Jung percebeu esta tendência profunda, que é de todos nós, como causa das guerras mundiais e do fascismo. Parece que não andamos longe das mesmas preocupações. O arquétipo de Wotan, ou em termos não germânicos de Dionísio, em oposição ao lado solar ou apolíneo da psique, poderá explicar muito do que continua a acontecer na contemporaneidade. E mostra o ridículo da surpresa de António Guterres, secretário-geral da ONU, quando afirmou que uma guerra no século XXI é um absurdo. Lamento que o Sr. Engenheiro Guterres desconheça a natureza do ser humano. Mas quem sabe um pouco de história não se poderá surpreender. Mas voltemos aos instintos. Quando falamos de instintos, acreditamos que falamos de algo conhecido, mas na realidade estamos a falar de algo que desconhecemos. Tudo quanto sabemos é que certos efeitos nos advêm da esfera obscura da psique e eles devem ser assumidos, de um modo ou de outro, na consciência, se queremos evitar perturbações devastadoras em outras funções. É totalmente impossível dizer, de imediato, de que natureza são estes efeitos, se resultam da sexualidade, do instinto de poder ou de outros instintos. São tão ambíguos ou mesmo polivalentes quanto o próprio inconsciente. Nestas circunstâncias, o inconsciente nos parece como um grande X a respeito do qual a única certeza que temos é de que dele resultam efeitos importantes. Uma visão sobre as religiões universais nos mostra como estes efeitos são importantes, historicamente falando. E um olhar sobre os sofrimentos do homem moderno nos mostrará a mesma coisa. Apenas nos expressamos de um modo um pouco diferente. Há mais de 500 anos, dizia-se que uma mulher estava possuída pelo demónio. Hoje, dizemos que ela tem um ataque de histeria. Antigamente, dizia-se que uma pessoa enferma estava enfeitiçada. Hoje, dizemos que ela sofre de neurose gástrica. Os factos são os mesmos. Só que a antiga explicação era, psicologicamente falando, quase exata, ao passo que as nossas descrições, as nossas nosologias dos sintomas são praticamente sem conteúdo. De facto, se eu digo que uma pessoa está possuída de um espírito mau, no fundo, estou simplesmente a querer dizer que essa pessoa possessa não está realmente doente, mas sofre uma influência psíquica invisível que ela não tem condições de controlar. Este fator invisível é um complexo autónomo, que não se comporta como os conteúdos da consciência, isto é, vindo e indo a uma ordem nossa, mas obedece às suas próprias leis. Em outras palavras, é independente, ou para empregar um termo técnico, autónomo. Comporta-se exatamente como um diabrete que não se deixa captar. E quando o complexo se torna consciente, e tal é o objetivo da análise, o paciente exclama, talvez aliviado, então, era isto que me perturbava? E tem-se a impressão de que se conseguiu fazer alguma coisa. Todos os complexos infantis são, em última análise, conteúdos autónomos do inconsciente. A mente primitiva considerou esses conteúdos sempre como algo estranho e incompreensível, personificando-os como espíritos, demónios e deuses, e procurou satisfazer as suas exigências com ritos mágicos e sacrais.
reconhecendo corretamente que esta fome ou sede não podia ser saciada com alimento, nem com bebida, nem retornando ao seio materno. A mente primitiva criou então imagens de seres invisíveis, ciumentos e exigentes, mais influentes, mais poderosos e mais perigosos do que o homem. Habitantes de um mundo invisível, mas fundidos com as realidades terrestres e tão identificados com elas, que até existem espíritos que habitam as panelas da cozinha. Os espíritos e a magia são as únicas causas das enfermidades para os primitivos. Os conteúdos autónomos foram projetados sobre estes seres sobrenaturais pelo primitivo, mas o nosso mundo, pelo contrário, libertou-se dos demónios, até ao último resquício, mas os conteúdos autónomos e as suas exigências permaneceram. Eles se expressam parcialmente nas religiões, mas quanto mais a religião é racionalizada e enfraquecida, destino este quase inevitável, tanto mais intrincados e mais misteriosos se tornam os caminhos pelos quais os conteúdos do inconsciente chegam até nós. Um dos caminhos mais comuns é a neurose, que é a última coisa que alguém poderia esperar para si. Por neurose, em geral, entende-se qualquer coisa de inferior, uma quantidade negligenciável do ponto de vista médico, ou um grande equívoco. Mas por trás da neurose se escondem aquelas poderosas influências psíquicas que estão na base das nossas atitudes mentais e dos seus poderosos princípios diretores. Pergunto-me, o que os pais e os educadores sabem disto? Por isto, se me perguntassem qual é a coisa mais essencial que a psicologia poderia acrescentar à nossa cosmovisão, eu responderia que é o reconhecimento de que existem conteúdos inconscientes que fazem exigências inegáveis ou irradiam influências com as quais a consciência terá de se confrontar, quer queira ou não. Se a mente humana viesse ao mundo como uma perfeita tábula rasa, estes problemas não existiriam, porque então a mente não conteria nada que não houvesse sido adquirido ou implantado nela. Mas a psique humana contém inúmeras coisas que nunca foram adquiridas, porque a mente humana não nasceu como uma tábula rasa. Nem cada homem possui um cérebro inteiramente novo e único. Ele nasce com um cérebro que é o resultado do desenvolvimento de uma série interminavelmente longa de ancestrais. Toda a anatomia do homem é um sistema herdado, idêntico à constituição ancestral, que funcionará exatamente da mesma maneira como anteriormente. Consequentemente, a possibilidade de que se produza algo de novo e essencialmente diferente do antigo é extremamente reduzida. Todos aqueles fatores, portanto, que eram essenciais para os nossos antepassados próximos ou remotos, serão também essenciais para nós, porque são inerentes ao sistema orgânico herdado. Um minuto? Não, tens mais um bocadinho. Mais 5? Mais Ok, penso que é o suficiente. São, inclusive, dizia, necessidades que se fazem sentir como carências e nunca como hoje elas se mostram necessidades e carências. Se a psique humana consiste única e exclusivamente na consciência, nada haveria de psíquico que não tivesse surgido senão no curso da vida individual. Neste caso, procuraríamos em vão qualquer condição ou influência prévia por detrás de um simples complexo parental. Com a redução ao pai e à mãe, teríamos dito a última palavra, porque eles são as figuras que primeiro influíram em nossa psique consciente, com exclusão de tudo o mais. Na realidade, porém, os conteúdos da consciência não surgiram apenas através da influência do ambiente individual, mas foram influenciados e constelados também pela nossa herança psíquica. Naturalmente, a imagem da mãe individual é impressiva, mas a sua impressividade, toda particular, é devida sobretudo ao facto de estar associada intimamente a uma disposição inconsciente, a um sistema ou imagem inata, que é o resultado da relação simbiótica da mãe com o filho, existente desde todos os tempos. Onde falta a figura da mãe individual, sobre este ou aquele aspecto, verifica-se uma perda ou uma exigência à imagem coletiva da mãe de se realizar. Malogrou-se, por assim dizer, um instinto. Isto muitas vezes provoca distúrbios neuróticos ou, pelo menos, singularidades de caráter. Mas todos os esforços da educação e da terapia encontram fortes limitações porque há dominantes do inconsciente que põem exigências quase impossíveis de realização. O surgimento da consciência e, consequentemente, o de uma vontade relativamente livre implica naturalmente a possibilidade do indivíduo se desviar do arquétipo.
Este desvio provoca uma dissociação entre a consciência e o inconsciente, iniciando-se então a atividade perceptível e frequentemente bastante desagradável do inconsciente, sob a forma de uma fixação interior e inconsciente que se expressa através de sintomas, isto é, de maneira indireta. A mente primitiva não entendeu este dilema, mas o sentiu tanto mais agudamente e por isso instituiu ritos sumamente importantes celebrados entre a infância e a idade adulta, como os ritos da puberdade e as cerimónias de iniciação masculina, com o fim inequívoco de produzir a separação do indivíduo em relação aos pais por meios mágicos. A celebração destas cerimónias seria inteiramente sem sentido se o primitivo acreditasse que a relação do indivíduo para com os pais não era igualmente mágica. Mágico, porém, é tudo aquilo em que estão em jogo as influências do inconsciente. A finalidade destes ritos, contudo, não é apenas a de separar o indivíduo dos pais, mas a de introduzi-lo no estado de adulto. Para isto, é necessário que ele já não olhe mais com saudades para os tempos da infância e, portanto, satisfaça as reclamações do arquétipo ou instinto lesado. Faz-se isto substituindo a relação íntima com os pais por uma nova relação, a saber, a relação com o clã ou com a tribo. Bom, o texto demorará mais uns minutos, eu termino por aqui. Só em jeito de conclusão, eu pergunto-me até que ponto nós, terapeutas, psicólogos clínicos, educadores, agentes sociais, somos capazes de oferecer à contemporaneidade algo que outrora os ditos primitivos faziam muito melhor do que nós. Penso que é tempo de refletirmos sobre isto, porque as nossas ofertas terapêuticas, terapeion, cura, se calhar não são assim tão terapêuticas quanto isso. É um desafio que lanço e por aqui termino.